Oi, galera, tudo bom? Então, vou gravar para vocês hoje a correção das nossas atividades, tá? Hoje vai ser por forma de vídeo. Vamos compartilhar nossa tela aqui. Vamos lá. Vamos voltar aqui rapidinho. Então, vamos lá. Nosso filósofo em questão, Immanuel Kant, né? Vamos falar sobre ele e vamos corrigir as nossas atividades. Número 1. Vamos lá. Vamos ler esse texto aqui. Vou pegar uma setinha aqui. Vou pegar essa daqui. Então, vamos. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade. Então, esclarecimento, conhecimento, é a minha saída da minha menoridade, da qual ele próprio é culpado. Você é culpado de estar na menoridade. Consegue compreender? O que é a menoridade para Immanuel Kant? É a falta de conhecimento. Tá certo? A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento, sem a direção de outro indivíduo. Você está na menoridade porque você depende de outros, depende de outras fontes de informação. Você não adquire conhecimento por si só. Não há pesquisa de você para adquirir conhecimento. Você compra esse conhecimento pronto. É como se você comprasse as informações que são passadas pela internet, pelas mídias, sem pesquisar a fundo se aquilo é verdade ou não, né? As fake news, podemos assim dizer. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Então, é a falta de quê? É preguiça de buscar conhecimento e depende, então, de outros. Tem coragem de fazer uso de seu próprio entendimento. Tal homem, tal é o lema do esclarecimento, né? O que é o esclarecimento? É você fazer uso do seu próprio entendimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muitos libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante a vida toda. A natureza te libertou daquele corpo infantil, da menoridade, você é um adulto. Tem capacidade de buscar conhecimento, de pesquisar, né, de esclarecer os fatos. Porém, né, você continua ainda buscando a direção de outros. Vamos ver o que ele quer, então, aqui desse enunciado. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Tá certo? Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa. O que representa esse esclarecimento para Kant? A reivindicação da autonomia, da capacidade racional como expressão da maioridade? Será que é? Ele diz que nós devemos reivindicar, né, a reivindicação de autonomia da capacidade racional com expressão da maioridade. Quando eu adquiro essa autonomia, eu adquiro a maioridade? B. O exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas. Né? O exercício da racionalidade como pressuposto menor, a racionalidade é aquilo que vai te levar à maioridade, a adquirir outras coisas. A imposição de verdades matemáticas, não falamos, estamos falando sobre as questões matemáticas para a busca do conhecimento. Nada de racionalismo aqui. D. A compreensão de verdades religiosas, não, né? Que libertam o homem da falta de entendimento? Não. É a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Ideologias são ideias prontas que compramos e que propagamos elas. Então, não é isso. O que é, então? Letra A, reivindicação da autonomia, certo? Da sua capacidade de buscar o conhecimento. Questão 2, Enem 2013. Até hoje, admite-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos,
algo que ampliasse nosso conhecimento, homologavam-se com esse pressuposto. Qual o pressuposto? De que nós devemos ser regulados pelos objetos. Tentamos, pois, uma vez experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo-se que os objetos se deveriam regular pelo conhecimento e não o conhecimento pelos objetos. O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana, né? A Copérnica da filosofia. Nela confrontam-se duas posições filosóficas. Havia duas formas de conhecimento até aquele momento e havia uma rivalidade entre elas, lembram-se? O empirismo, que busca o conhecimento através das experiências, e o racionalismo, que buscava através do conhecimento matemático, né, da razão, certo? Então, ele quer perguntando que confrontam-se duas posições. Quais são essas duas posições confrontadas aqui? A. Assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Sim, as duas, né, tanto a empírica como a racionalistas, elas tinham pontos de vista opostos com relação ao conhecimento. Tanto é que a Revolução Copérnica de Immanuel Kant foi o quê? Fazer a junção dessas duas ideias. Então, a gente já encontra a nossa resposta aqui na letra A, tá? 3. No século XVIII, o filósofo Immanuel Kant formulou as hipóteses de seu idealismo transcendental. Segundo Kant, todo conhecimento logicamente válido inicia-se pela experiência, mas é construído internamente por meio das formas a priori da sensibilidade. Então, lembra da lâmpada? Né? Eu vejo a lâmpada, mas a lâmpada, de acordo com a minha caixinha de conhecimento, pode ter várias formas. Então, só quando eu visualizo essa lâmpada é que eu vou captar aqui, através do meu conhecimento a priori, o que é realmente essa lâmpada. Então, existe o conhecimento que está na minha mente com o conhecimento visível. Então, a partir daí, eu vou categorizar essa lâmpada e vou formular esse conhecimento. Dessa maneira, Kant não é o objeto que possui uma verdade a ser conhecida pelo sujeito cognoscente, aquele sujeito que está conhecendo, mas sim o sujeito que, ao conhecer o objeto, nele inscreve as suas próprias coordenadas sensíveis. Então, o sujeito não vamos dizer assim, o objeto do conhecimento, mas o objeto, ele é conhecido pelo sujeito através das impressões que ele faz a partir do momento que ele enxerga o objeto. De acordo com a filosofia kantiana, pode-se afirmar que, né, com essa teoria transcendental, a mente humana é como uma tábua rasa, uma folha em branco? Não, tá? Essa teoria é de Luke sobre o conhecimento que nós vamos adquirindo conhecimento a partir do momento que vamos crescendo, que nós nascemos sem nenhum conhecimento a priori. Os conhecimentos são revelados por Deus para os homens? Não é essa a teoria de Kant. Todos os conhecimentos são inatos, não dependendo da experiência. Ele fala que existe uma relação da experiência. Kant foi um filósofo da antiguidade? Não, tanto é que num dos enunciados que nós lemos, fala que Kant é um filósofo da modernidade. Para Kant, o centro do processo do conhecimento é quem? Sujeito, não o objeto. Né? Lembra da Revolução Copérnica? 4. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesmo: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Ele está questionando a sua ação, né? Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado. Prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Olha que loucura. De acordo com a moral kantiana, essa é uma teoria que fala sobre a moral humana, né? A falsa promessa de pagamento representa o que no texto, né? De acordo com a teoria de Kant, o que essa falsa promessa representa?
Letra A. Assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão e participação? Teve alguma discussão? Ele pediu a opinião coletiva aí de outros? Não, né? Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra. Não tem nenhum questionamento sobre a vida futura, né? Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Opõe-se ao princípio. Pensa bem comigo, se toda a ação do homem que precisa de dinheiro, da forma com que ele demonstra no texto, fosse tido como uma norma geral e universal, né? Pensa nisso. D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. Então, assim, o que importa são os fins, né? O que importa é o que aconteceu, não importa os meios pelos quais eu consegui tal coisa. Né? Então, assim, todo mundo vai agir por impulsos, mas o fim justifica os meios que eu utilizei e pronto. Né? Independente das consequências que essa ação vai ter e vai causar aos terceiros. O que justifica é a minha necessidade e os fins no qual eu cheguei. Permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Ninguém vai ter... Quem não recebeu dinheiro, eu te garanto que não vai estar feliz, né? Então, olha só. A nossa resposta é a letra C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Então, o que ele quer passar aqui nessa teoria é que ele não quer, né? Ele se opõe a essa ideia de que toda ação do homem se torne uma norma universal. E que os fins venham justificar os meios. 5. Enem 2016. Os ricos adquiriram uma obrigação relativamente à coisa pública, uma vez que devem sua existência ao ato de submissão, sua proteção e zelo. O que necessitam para viver? O que o Estado, então, fundamenta? O seu direito de contribuição, do que é deles nessa obrigação. Deles quem? Dos ricos. Visando a manutenção de seus concidadãos. Então, os ricos têm o dever de manter a manutenção da sociedade, basicamente, né? Olha que lindo que seria essa ideia. Isso pode ser realizado pela imposição de um imposto sobre a propriedade ou atividade comercial dos cidadãos, ou pelo estabelecimento de fundos e de uso dos juros obtidos a partir deles, não para suprir as necessidades do Estado, uma vez que este é rico, mas para suprir as necessidades do povo. Segundo esse texto de Kant, o Estado, né? O que é o Estado? Deve sustentar todas as pessoas que vivem sob seu poder a fim de que a distribuição seja paritária, seja igualitária. Ele disse que o rico, né, ele vai ser cobrado o imposto do rico para sustentar as necessidades do mais pobre. B. Está autorizado a cobrar imposto dos cidadãos ricos para suprir as necessidades dos cidadãos pobres. Guarda essa aí. Dispõe de poucos recursos e, por esse motivo, é obrigado a cobrar impostos idênticos dos seus membros. A gente viu quem que vai ser cobrado imposto? Delega aos cidadãos o dever de suprir as necessidades do Estado, por causa do seu elevado custo e manutenção. O que ele disse sobre o Estado? O Estado é rico. Tem a incumbência de proteger os ricos das imposições pecuniárias dos pobres, pois os ricos pagam mais tributos. O que ele diz? Que os ricos estão pagando os tributos para, vamos dizer assim, sustentar as necessidades dos pobres. Então, a nossa letra certa é a B. Autoriza a cobrar impostos dos cidadãos ricos para suprir as necessidades dos mais pobres. Olha que lindo. Belezinha? Então, aqui está nosso vídeo explicando, então, corrigindo as atividades de hoje, tá bom? Beijão, fica com Deus, tchau, tchau.